Quando surgiam oportunidades e decisões que precisavam ser tomadas ao longo da carreira, por exemplo, contrato novo com o clube, uma transferência para um futebol internacional para um país desconhecido, como Tailândia, que você passou por lá. Essas decisões passavam por sua esposa, pela família, ou a palavra final sempre era tua? 100%. Nunca acertei nenhum contrato sem anuência, sem o consentimento da minha esposa. Nunca. Ouso dizer que até deixamos de ir para algum lugar por conta de... Quer dizer, o deixar de ir é só optar por um, né? Tinha A ou B, optar por um. Automaticamente você está deixando de ir. E esse peso dessa decisão por alguns fatores que beneficiariam talvez a minha carreira, mas prejudicaria de alguma forma o bem-estar da minha família. Hoje é requisito básico para mim, cara. Sempre foi, na verdade. Então, se eu for para uma cidade onde não tem a condição mínima para minha esposa e minha filha estejam juntos, eu com certeza não iria mesmo. E a Tailândia foi um fato até que nós não imaginávamos que teria uma receptividade tão boa como foi. Chegamos lá, tinha uma casa para nós no condomínio onde os atletas ficavam lá, com tudo. Até eles tiveram cuidado de saber, obviamente, o sexo da minha filha e colocar, decorar o quarto com rosinha, assim, para recebê-la da melhor maneira possível. E ela, na altura, tinha o quê? 5 anos, quase completando 5 anos. Então, foi uma coisa assim bem bacana, mas nós fomos juntos e voltamos juntos no mesmo dia. Não, alguns momentos, devido à logística nossa, por questão, eu ia antes, identificava ali questão de apartamento, o ideal ali para ela, escola, enfim. Aí elas iriam, mas mais por cautela e zelo por elas, porque a maioria dos clubes é um ato falho também, né? Não dão a condição total do atleta, toda a condição dele identificar um apartamento ideal. Então, a gente chegava no clube, o cara, tem 3, 4 estadias de hotel ali, o treino é amanhã, você se vira para achar teu moradia, passou dali, a estadia do hotel é tua, e amanhã tem treino 8h30 da manhã. Então, você, no pouco período, tem que fazer exames e tudo mais, nos primeiros dias, você tinha que ir pegar o tempo de descanso, de repouso, e procurar um apartamento, procurar um momento ali. Então, são muitos fatores que a maioria dos clubes não dão um respaldo total, coisa que os primeiros clubes do escalão obviamente dão, mas que são ponderados também numa tomada de decisão. Recentemente passou por aqui na Arena o Robson Gomes, preparador físico, e ele falou muito bem da Tailândia, do futebol tailandês, da estrutura, da torcida, do carinho dos torcedores, principalmente com jogadores e treinadores brasileiros. O que você viu lá? É verdade isso? Não é? Como é que foi isso? Assina embaixo. Primeiro vindo do Robson Gomes, que mesmo sem saber o que ele tinha dito, eu assinaria, porque tamanho respeito e carinho que tem por ele. Não conseguimos trabalhar junto, mas não foi por falta de vontade, foi por causa das circunstâncias do mercado. Mas o povo tailandês é um povo extremamente receptivo. Aquela imagem que nós vemos daqui, né, que talvez para o futebol brasileiro seja até uma utopia, onde no fim do jogo, mesmo perdendo o jogo em casa contra uma equipe talvez supostamente inferior, éramos aplaudidos, tinha um respeito pela pessoa do profissional de futebol. Perdia a circunstância do jogo. Futebol é e sempre será humanas, né? Então os erros acontecem, enfim. Mas o tailandês é um povo maravilhoso, uma alegria, assim, uma energia positiva que se sentir em todo lugar. E a diferença cultural, né? Que é uma coisa assim, um choque. É muito grande. Muito grande. Primeira semana lá nós vemos as feirinhas de rua, assim, até mesmo uma lanchonete, coisa que nós temos hoje, um carrinho de cachorro quente, como é muito comum aqui em Curitiba. Aí chegava lá, era uma barraquinha dessas que nós temos de praia, no meio da quadra assim, todo mundo sentado no chão, comendo aquelas comidas deles malucas, cheio de pimenta, e nós olhávamos, e eu sempre fui assim, né? Onde quer que eu fosse, eu sempre valorizaria para conhecer o do cidadão do local. Eu ia lá para ver, não tive a audácia de provar de tudo, mas provei um pouco também, e foi muito bacana poder relembrar essas histórias, mas sem dúvida, a Tailândia tem um capítulo muito bacana na minha história, muito bonito. Foram 6, 8 meses aproximadamente. Qual lá. time que era? Ratchaburi. Uma cidade a 100 km de Bangkok, que é tudo centralizado em Bangkok, né? Apesar de ser um país muito grande. Então a maioria dos clubes ali perto de Bangkok, outros mais ao sul, 2 ou 3 Chiang Mai ao norte, que é um país muito grande, mas eu ficava 100 km. Então o ir e vir para nós era uma cidade muito pequena, não tinha nem escola, por exemplo, para minha filha, que apesar de não ter estado na idade escolar, se eu lá tivesse permanecido, teria que buscar uma outra cidade para morar, enfim, mas a 1 hora de Bangkok. Só que tinha dias que essa 1 hora se tornava 5, aquele trânsito caótico. É uma loucura. Mão inglesa, então adaptação. Cara, foi uma experiência muito bacana. Mas tem algumas histórias a serem contadas de lá. É bagagem, né? Não só para você, mas para sua família, né? Não, sem dúvida. Muito legal com isso. certeza, absoluta. Se não fosse futebol, eu não teria vivido. Talvez teria conhecido a Tailândia, mas num outro contexto, não naquela de ter vivido lá e ter passado aqueles períodos da maneira que foram.